Veículos de Velocidade vai fazer hoje, a gente pode dizer que é o último teste com a Ford EcoSport Storm. Essa versão da EcoSport que foi para mim a mais bonita lançada nessa segunda geração, motor 2.0, 4x4, toda a caracterização off-road, ainda o step lá na traseira, mas com todos os equipamentos da versão top de linha, inclusive o teto solar. Essa caminhonete ela é bastante completa aqui dentro, daqui a pouco a gente dá os detalhes e a gente vai fazer uma viagem de cerca de 600 quilômetros entre Porto Alegre e a Serra de Santa Catarina para contar todos os detalhes sobre essa caminhonete. Como o início desta viagem é à noite, a gente já pode testar um pouco os faróis de xenon. Começando a clarear o dia, a gente está em Osório ainda na Freeway. E a primeira parte aqui desse percurso de 300 km que a gente vai fazer, vamos ver exatamente aqui quanto que a gente já andou até agora. Vamos ver se eu consigo chegar nessa informação. 90 km a gente andou, 90,4 km exatamente. O consumo de combustível me chamou um pouco a atenção porque eu achei que ela está gastando um pouco demais. A gente está, claro, num carro 2.0 de 170 cavalos, mas o consumo médio está em 8,2 km com litro. Está no dado divulgado pela Ford para o consumo em etanol. Como eu já peguei esse carro abastecido, eu imagino realmente que ela esteja abastecida com etanol. Depois a gente vai colocar gasolina no tanque e aí a gente vai poder comparar se ela vai melhorar um pouco essa média de consumo e chegar nos 11 prometidos pela Ford. São 170 cavalos com gasolina e 176 cavalos se ela estiver abastecida com etanol, como eu acredito que ela esteja agora, até porque a gente está fazendo aí uma média de consumo um pouco mais alta. Utilizando principalmente o controle de cruzeiro, ela consegue segurar muito a velocidade. E como o câmbio automático tem 6 marchas, quando a gente está, por exemplo, aqui cruzando um trecho urbano, que eu estou a 70 km por hora, o giro fica bem baixo, ó. Menos de 2.000 rotações, 1.500, 2.000 rotações ali que a gente está. Então isso contribui para o consumo de combustível e mostra que o motor tem muito fôlego caso a gente precise fazer retomada. O sistema multimídia da EcoSport, a gente está utilizando o GPS nativo. Isso é muito bom porque não precisa parear um celular, conectar um celular, fazer uma conexão com um plano de dados, por exemplo, e a gente acaba conseguindo utilizar ele facilmente. Mesmo usando o mapa, então ele tem o GPS nativo. Fora isso, tem várias outras configurações que a gente pode sair aqui. O telefone quando estiver pareado, os aplicativos, o áudio, que aí vai mostrar exatamente a rádio que a gente está escutando. Mas o mais interessante está realmente aqui na navegação. E é legal até apertar aqui justamente para a gente ver que a resposta do touch é muito rápida, é muito prático. Olha só, o sistema Sync 3 da Ford realmente responde rápido, é uma mídia completa, uma tela de alta resolução. Como a gente está num dia ainda com 22 graus, de acordo aqui com o nosso painel, sol nascendo ali, bem legal, não foi preciso utilizar o ar-condicionado ainda, porque realmente a temperatura externa está tranquila. A gente abriu um pouco do teto solar, usamos ele basculado aqui para poder refrescar um pouco aqui o interior do carro, mas daqui a pouco a gente vai experimentar, porque com certeza se a temperatura subir, com certeza a gente vai utilizar. Também estou utilizando o controle de cruzeiro acionado nesse botão, mais o botão 7 para marcar qual é a velocidade que eu quero utilizar, e aí eu fico controlando a velocidade aqui, ó, pelo mais e menos. Posso tirar o pé do acelerador que ela mantém, por exemplo, agora mantém os 90 km por hora tranquilamente. Além do controle de cruzeiro, ela também tem limitador de velocidade. Eu posso programar uma velocidade para que ela não ultrapasse. E com isso a gente se esquiva, por exemplo, de passar em algum radar ou ultrapassar muito o limite de velocidade. Máscara trocada e a gente já está de Osório, já chegamos aqui em Torres, já no trecho da BR-101. Aqui muda um pouco, né,
a maneira de condução, porque tem limites de velocidade de 80, depois passa para 100 e baixa daquele 110. Mas logo quando passar para Santa Catarina, a gente já começa a ter novamente os limites de 110 km por hora na BR-101. Até aqui a gente já rodou 180,3 km. Eu estou achando o consumo dessa caminhonete um pouco elevado. A gente está com 8,7 km por litro de média, com um pouco mais da metade do tanque. A autonomia que ela apresenta aqui ainda é de 227 km. Mas como eu disse, como eu já peguei o carro abastecido, eu não sei exatamente com o que ela está abastecida, né? Então possivelmente ela esteja abastecida com etanol. Passando a ponte então sobre o rio Mampituba, agora aqui nesse momento. Bonito dia, começando um dia bonito aqui para os lados de Santa Catarina. E a gente inicia então o trecho no estado vizinho aqui desse nosso percurso. Agora, apesar do consumo elevado, é o único ponto que eu estou percebendo desfavorável dessa caminhonete até aqui. Ela tem uma posição de dirigir boa, os bancos apoiam bem, tem bom apoio lateral. Eu consegui colocar o assento um pouco mais alto com a regulagem de altura e já fiquei mais confortável. E tem um outro detalhe muito importante, que é o alinhamento do volante com o motorista. O meu nariz, por exemplo, ele está exatamente na reta aqui do símbolo da Ford. E a direção está perfeitamente alinhada com o motorista. Então isso se traduz numa posição de dirigir confortável, porque o motorista mantém a visão sempre no centro do painel, com todos os comandos aqui à mão. É um painel bonito, o volante também é agradável com esse couro que tem aqui, as costuras, ele tem uma pega muito boa. Painel soft touch, macio, um bom acabamento. Aqui na porta é diferente aqui do painel, aqui é um plástico mais duro e aqui no painel é um soft touch. Mas mesmo assim são todos os encaixes muito bem feitos, muito bem acabados. A gente tem um carro realmente de um padrão top de linha, como essa EcoSport Storm. O câmbio automático dessa caminhonete é de 6 marchas. Ele tem a posição Drive e também tem a posição Sport, que faz com que, por exemplo, em uma retomada, o giro do motor seja esticado, como eu estou fazendo agora. Ó. Ela está trocando as marchas lá perto das 6.000 rotações. E eu colocando de volta no Drive, ele baixa e mantém exatamente o giro mais baixo possível. Além do câmbio no modo Sport, eu também tenho as aletas aqui atrás do volante para troca de marcha. Na direita ela aumenta a marcha, na esquerda ela diminui. Então agora, por exemplo, ó, baixei para a 5ª marcha, posso baixar para a 4ª, já está subindo ali a rotação do motor. E aumentando aqui, ó, vamos concluir a ultrapassagem desse caminhão, continua 100 km por hora dentro do limite. A gente está nessa pista dupla aqui da BR-101. No caso, por exemplo, de uma pista simples, em que exige ultrapassagens, exige retomadas, a gente tem também essa condição de fazer a troca de marcha aqui pelas aletas atrás do volante. Agora aqui em Santa Catarina, eu vou parar para abastecer a EcoSport e vou colocar gasolina no tanque, porque a gente já vai ter consumido metade do combustível que estava nele. Então eu imagino que depois que a gente parar para abastecer, vai ter uma melhora no consumo de combustível. Até aqui está em 8,7 km com litro de média. De acordo com os dados divulgados pela Ford, é exatamente isso que essa caminhonete consome quando está abastecida com etanol. Primeira parada para abastecer então desse nosso teste com a EcoSport Storm. A gente recebeu na locadora essa EcoSport preta, né? Ela até não valoriza tanto as faixas que tem na lateral, mas depois a gente vai mostrar tudo isso em detalhes quando a gente estiver já lá em cima na Serra de Santa Catarina. Até aqui o carro se mostra confortável, bom de dirigir, acelera bem, é muito bonito por sinal. Até dá uma pena a gente saber que essa baita caminhonete aí parou de ser fabricada. O único senão é com relação ao consumo. Mas como agora eu coloquei gasolina no tanque, e a gente colocou um pouquinho mais da metade do tanque, foram 30 litros, eu imagino que a partir de agora o consumo dela vai melhorar um pouco. O primeiro trecho de cerca de 300 km, a gente vai então subir a Serra do Rio do Rastro. Depois nós vamos descer a Serra do Corvo Branco
E aí nesse outro percurso sim a gente já vai pegar um percurso de fora de estrada com ela, justamente para ver como é que a EcoSport vai se comportar. E agora ela está me mandando sair da BR-101 justamente porque ela tem o GPS embarcado e a gente já colocou o nosso destino aqui. Só por ter colocado gasolina no tanque, a gente já percebeu uma mudança considerável ali no consumo de combustível. Antes a gente estava em 7, 8 km por litro no consumo instantâneo e agora a gente já melhorou essa média para 9, 10, 11 km com litro no consumo instantâneo. Então vamos ver se ali em cima, os 8,5 km com litro que estão dando no consumo médio, se a gente consegue melhorar um pouco essa média até o nosso primeiro destino. Saímos então da BR-101 e agora a gente já iniciou o trecho de serra, né? E isso vai descompensar um pouco aquele consumo, aquela expectativa de consumo que a gente tinha. Porque se a ideia era que com gasolina a EcoSport fosse melhorar um pouco, como a gente vai começar a subir, a gente vai começar um trecho de serra bastante íngreme, principalmente na Serra do Rio do Rastro, ali em Lauro Miller, é provável que a gente mantenha essas médias mais baixas mesmo de consumo. Todas as EcoSport Storm são equipadas com teto solar, assim como as versões Titanium da EcoSport. E esse item, para mim, ele agrada muito. Eu gosto muito de andar com um carro com teto solar. Primeiro porque fica mais arejado aqui dentro, é uma curtição poder ficar olhando para cima, poder ficar olhando o céu. E também nos permite que a gente deixe, por exemplo, ele basculado, como eu estou usando ali agora, e circule um pouco do ar aqui dentro. E a própria Ford sempre teve uma tradição de utilizar o teto solar nos seus carros. Vamos lembrar lá do Escort XR3, em que ele era opcional, mas praticamente a gente não vê um Escort XR3 sem teto solar. Depois a gente passou para o Focus e as versões guia vinham com teto solar de série. Todas as versões guia vinham com teto solar de série. E a mesma coisa acontece aqui na EcoSport Storm. Todas elas têm teto solar. É um equipamento que quando a gente tem, a gente passa a valorizar. Tem duas funções interessantes para utilizar quando a gente está numa estrada, por exemplo, assim, ó, livre. É o limitador de velocidade e o controle de cruzeiro. Na maior parte do tempo, o que a gente vai usar é o controle de cruzeiro. O que acontece? Ali onde está os 75 km por hora, limite é 80, ó, ele desaparece. Eu aperto aqui neste botão aqui do controle de cruzeiro, ele vai aparecer o 7 e eu aperto no mais ou no menos e ali, ó, já programou para 62. Vamos passar o quebra-mola aqui e aí depois novamente eu aperto aqui no botão 7, que é esse mais aqui, e ele volta lá, ó, 62, apertei no 7. Agora ele programou para andar em 49 km por hora. E aí eu continuo apertando no botão no mais aqui para poder aumentar e a gente chegar no limite lá, ó, por exemplo, 59, 60 km por hora. Agora ela vai manter os 60 km por hora sem que eu precise colocar o pé no acelerador. No entanto, tem uma outra função, que é o limitador de velocidade, que é esse LIM aqui. Ele vai bloquear a velocidade nesta em que eu estou andando aqui, para que eu, por exemplo, não passe em um controlador de velocidade. Mas aí o que acontece caso eu use o limitador de velocidade, esse aqui? No momento em que eu apertar o botão LIM, ele muda a função lá no painel e passa a ser então como limitador. E aí eu seleciono, vou no 7 e ele passa então a atuar como limitador. Só que é ou uma função ou outra. Eu não posso usar, por exemplo, o controle de cruzeiro com o limitador de velocidade no mesmo momento. A gente começa a utilizar bastante também o freio motor dessa caminhonete. E para usar o freio motor com esse câmbio de trocas sequenciais, a gente precisa usar a aleta aqui atrás do volante. Eu aperto no menos para ele reduzir e aí eu já percebo ali, ó, que ele sobe o giro porque ele diminui a marcha. Segunda agora ele vai passar direto para quinta
justamente porque o câmbio já entende que eu estou numa velocidade adequada. Mas se eu tivesse, por exemplo, como em alguns outros momentos, descendo uma lomba, em que eu precisasse reduzir, aí a gente precisa usar as aletas aqui atrás do volante para usar o freio motor da EcoSport. A gente já está quase então em Lauro Miller. Lauro Miller é o município que fica na base, né, no pé da Serra do Rio do Rastro. Depois a gente sobe e aí vai para a parte então já da Serra de Santa Catarina. E nesse trecho da subida ali nós vamos parar em alguns lugares para poder conversar e também para poder mostrar um pouco de como é que é a EcoSport Storm. Uma paradinha aqui no meio da Serra do Rio do Rastro, subida aqui em um dos recuos, e vamos dar uma olhadinha como é que é a EcoSport Storm por fora. Na parte da frente, o maior diferencial da EcoStorm é justamente essa grade com o emblema Storm bem definido aqui na frente. Além dela, a gente também tem alguns apliques protetores aqui na parte de baixo do para-choque. Os faróis dessa versão eles são em xenon, embaixo farol de neblina. Ela tem realmente uma frente diferenciada e muito mais imponente do que a Eco normal. Na lateral, rodas de liga leve. A gente tem aqui uma roda de liga leve aro 17, pneus de uso urbano, o que até não condiz muito com a proposta mais aventureira dessa caminhonete. Então a ideia aqui é, mesmo que haja tração 4x4, a ideia é um uso um pouco mais on-road, no asfalto. Não dá para ver muito porque essa é uma EcoSport preta, mas ela tem adesivos aqui no capô e que seguem justamente pela lateral. Molduras nos paralamas de plástico, na parte de baixo, soleira das portas também, e o adesivo da versão Storm aqui na parte central. Roda também, como eu falei, aro 17, e esta versão da EcoSport, ela vinha sempre com a step na traseira, justamente também com essa capa, com o emblema Storm. Na parte de cima do teto, a gente tem os racks, as barras transversais, até lembra um pouco a Eco da primeira geração, que tinha esse item, e ainda o teto solar, que aqui a gente está usando ele basculado, justamente para poder refrescar aqui a parte interior do carro. Agora vamos falar um pouco do interior da EcoSport Storm, que tem esse acabamento de couro nos bancos. É um acabamento aí todo escuro, todo escurecido. Nas portas a gente tem ali o comando dos 4 vidros e dos retrovisores. Na parte de cima a maçaneta para abertura e comando das travas. E aqui ao centro a direção, que é elétrica. É uma direção leve, uma direção bastante macia. Vamos baixar o volume do rádio. Aqui no lado esquerdo a gente comanda o computador de bordo. E aqui o piloto automático e o limitador de velocidade. No lado direito a gente comanda o sistema de mídia desta EcoSport. Lá o painel, um cluster bem desenhado, muito bonito, que mistura um tom clássico com os mostradores analógicos junto com a modernidade ali do painel do computador de bordo, essa tela que a gente tem. No centro, o sistema Sync 3, multimídia da Ford com GPS integrado. Embaixo aqui a gente tem um ar-condicionado digital. E esse sistema de ar-condicionado, ele é um sistema de ar-condicionado digital e automático. Só que a gente tem aqui, por exemplo, 3 níveis de automático. Se a gente quer, por exemplo, mais frio, menos frio, intensificar o ar-condicionado, a gente aperta aqui e a gente tem 3 níveis para usar o ar-condicionado. Se não, podemos usar a ventilação, aqui no máximo, mínimo, e aqui o controle da temperatura. Apesar dele ser um ar-condicionado digital, ele é um ar-condicionado de simples zona, não tem 2 zonas. Mas na mídia, conforme eu mudo a graduação da temperatura aqui embaixo, aqui, ele também espelha aqui. O câmbio automático é uma caixa de 6 marchas. A EcoSport nessa última geração, nessa última fornada, deixou de ter o câmbio Power Shift, aquele problemático.
O aviso de portas abertas vai continuar apitando enquanto eu mostro os bancos para vocês. São bancos de tecido sintético aí, um couro, né? São bancos bons, apoiam bem, muito confortáveis, passam uma ideia de bastante, um certo luxo, um certo requinte para a EcoSport Storm. Tem inclusive aqui, ó, um carimbo, né? A inscrição Storm aqui nos bancos. Numa viagem entre duas pessoas, a gente está usando aqui o banco de trás como porta-malas, né? Justamente para poder ter acesso aqui à comida e às coisas que a gente precisa. A gente tem um espaço interno razoável. A EcoSport nunca foi algo extraordinário em termos de espaço interno, então ela não é um SUV com muito espaço no banco aqui atrás. Mas o acabamento dessa versão Storm é muito interessante, tem um aplique ali no mesmo tecido dos bancos, ali na porta, a mesma coisa ali na frente e aquele outro aplique no puxador vermelho. É bem bonito, traz um certo requinte, um pouco mais de esportividade para esse interior aqui da EcoSport. E o teto, ali o teto solar, e ele tem a forração toda preta. A visibilidade da EcoSport é boa, mas tem um probleminha que eu consegui notar justamente nesse tipo de percurso aqui com curvas na Serra do Rio do Rastro. É que a coluna A, essa primeira aqui, ela atrapalha um pouco, por exemplo, quando a gente está olhando para frente e se depara com uma curva e precisa olhar para cá, ó, fazer esse movimento aqui. Essa coluna aqui atrapalha um pouco porque a gente não consegue realmente ver se vem vindo um carro numa curva. Então isso é uma falha um pouco no projeto, porque atrapalha a visibilidade do motorista, principalmente se o trecho for sinuoso como esse aqui da Serra do Rio do Rastro. Uma paradinha para a gente poder contemplar essa vista, porque a Serra do Rio do Rastro realmente é muito bonita. Mas eu quero aproveitar para falar de como ela está se comportando aqui na subida da serra. É claro que num carro 2.0 com ar-condicionado ligado, subindo toda essa lomba, o consumo não podia estar muito bom, né? As médias aqui estão em cerca de 3 a 4 km com litro. A média é instantânea, né? No computador de bordo, o consumo médio desde que a gente saiu lá de Porto Alegre ainda com etanol no tanque, a gente ainda estava com cerca de 8,5 km por litro. Então, mesmo tendo colocado gasolina, ela até aqui não mudou muito a média de consumo. E é fácil de entender por que ela não mudou a média de consumo, porque nós começamos a subir bastante, exigir mais do motor. Então, mesmo tendo colocado gasolina, a média não mudou. Se tivesse colocado etanol, talvez o consumo tivesse ainda um pouco pior. Vamos ver depois, na BR-101, como é que ela vai se comportar e se a gente vai conseguir chegar nos 11 km com litro que a Ford prometia quando vendia a EcoSport Storm. Agora, de uma coisa a gente não pode reclamar, o motor 2.0 dessa caminhonete de 170 cavalos, ele não deixa a desejar. É claro que ele não tem retomadas instantâneas, por exemplo, como a gente viu lá no Jeep Renegade, que era um motor turbo diesel, aqui não. Mas ela anda suave e acelera rápido também, só que do jeito dela, sem aquele tranco, sem a gente sentir tanto. Mas quando a gente olha no velocímetro, só percebe o ponteirinho aumentando a velocidade. E outro detalhe que vale a gente ressaltar é que a suspensão dianteira da EcoSport Storm ela teve o curso ampliado para que o carro conseguisse absorver melhor as imperfeições. É claro que com uma roda 17 com esse pneu fininho aqui, depois quando a gente for andar na terra, no trecho sem pavimento, a gente vai ter que baixar um pouco a calibragem dos pneus para ela não dar muito soco. Mas isso é um outro momento.
E aqui atrás, a suspensão traseira, ela também foi redesenhada justamente para a EcoSport Storm, para que ela tivesse uma capacidade de absorção de impacto maior. A gente percebe ali, ó, que os braços todos da suspensão são diferentes em relação à Eco convencional. Primeira parte do percurso, então, atingida. Chegamos no mirante aqui da Serra do Rio do Rastro, 341,3 quilômetros, tanque ainda quase cheio. Aqui a quilometragem, né, quantos quilômetros por litro a EcoSport fez de média, entre etanol, combustível e subida de serra, 8,4 quilômetros com litro, o que ainda nos dá uma autonomia de 347 quilômetros. Daqui, então, a gente segue até Urubici e aí vamos descer a serra lá pelo Corvo Branco. Nesse trecho aqui já da Serra de Santa Catarina, depois da gente ter subido todo o Rio do Rastro, eu estou utilizando o câmbio no modo drive, não estou usando quase o piloto automático, mas eu estou usando muito o modo Sport para que o carro ande com um giro maior e possa manter mais as velocidades. Senão a EcoSport ela baixa muito o giro e nas lombas ela não consegue manter a velocidade, ela precisa fazer algumas reduções. Então, para esse tipo de condição, é mais interessante utilizar o câmbio no modo Sport e também as aletas aqui atrás do volante. Por exemplo, agora para descer, para que eu não precise usar o freio do carro e possa usar o freio motor, eu acabo usando as aletas aqui atrás. Mas às vezes a gente aperta e sente que falta um pouquinho de força para o motor 2.0 nessa condição de serra. E é claro que o fato de estar usando o câmbio no modo Sport aumenta um pouco o consumo de combustível do carro, porque ele aumenta o giro, aumenta a rotação do motor e aumenta um pouco o consumo de combustível. Então, claro, o carro fica pouca coisa mais esperto, mas muda o consumo e muda a questão, né, do desempenho, não tanto quanto a gente imaginava. Eu imaginava que pelo motor 2.0 ela podia ser mais esperta. Urubici, Santa Catarina, a gente acabou de encher o tanque aqui. Balanço da viagem, por enquanto ainda uma média alta de consumo, mas já melhorou um pouquinho, 8,8 quilômetros com litro de gasolina. Até aqui a gente já rodou 425,3 quilômetros e eu parei justamente para calibrar os pneus, né? Na verdade, para baixar a calibragem dos pneus. A Eco agora ela está me dando uma informação de que nós estamos com a calibragem baixa dos pneus do carro, mas é por uma simples condição, porque a gente vai utilizar ela agora em uma condição de uso off-road, né, fora de estrada. Na verdade é uma condição leve off-road que a gente vai acabar pegando aqui. Então ela está com 31, ela me deu a informação de que a calibragem estava baixa, mas é justamente porque tem pedras, e aí por isso eu optei por baixar um pouco a calibragem dos pneus da Eco. Vamos voltar aqui para o computador de bordo. Vai ser interessante a gente poder acompanhar também aqui a questão da tração, agora como é que ela vai se comportar. Outra situação bem legal é que essa caminhonete ela tem a câmera de ré com a grade dinâmica. A grade vira conforme o lado para o qual eu estou posicionando. Ela tem a grade fixa amarela e a grade branca é a grade dinâmica. O sistema de tração da EcoSport é o chamado 4WD. Ele funciona de forma permanente, não tem mais um botão para acionamento do bloqueio como tinha na primeira geração. Agora ele funciona sozinho,
joga a tração para frente ou para as rodas de trás conforme a necessidade. Ela não desliza, mesmo eu provocando. Ó, eu posso provocar e ela sai um pouquinho de lado e já retoma a tração. Então a gente percebe o seguinte, que o sistema ele faz tudo sozinho. É impossível aqui a gente não comparar, por exemplo, com o Jeep Renegade, que tem os modos de tração, em que o motorista altera conforme a preferência dele. Na Eco, ela faz automaticamente a distribuição da força, seja para trás ou apenas para frente. E aí ela pode até dividir ao meio, ela pode mandar metade da força para trás ou pode mandar toda a força para frente conforme a condição de piso. Então, para quem não está acostumado com um carro 4x4, é o melhor dos mundos, porque o motorista não precisa fazer nada, o carro faz tudo sozinho, ele se ajusta sozinho, se acerta sozinho, então é muito mais prático. Já para quem gosta de meter a mão, de controlar um pouco mais o carro, aí claro, aí o Renegade leva vantagem, porque ele tem ele tem os modos de tração, ele tem formas ali, tem mais opções para o condutor usar. Agora, para quem só quer dirigir, a EcoSport é o mundo ideal, justamente por ela ser toda automática e ela distribuir sozinha a tração conforme a demanda. Dá para dizer que até aqui foi metade do trecho desse passeio vencido. 471,3 quilômetros, na realidade mais da metade, né? Porque agora, apesar da descida da serra ser bem difícil e bem íngreme, depois a gente já pega a BR-101 e aí vai ficar mais tranquilo. Mas média de consumo 8,8 km com litro, melhoramos a média e ainda temos com a gasolina que a gente colocou 421 km para andar. Eu acredito que agora com a descida da serra a gente vai conseguir melhorar bastante a média de consumo. É uma estrada com bastante pedra e eu vejo que eu fiz bem em ter baixado a calibragem dos pneus, porque senão ela ia ficar muito dura. As rodas Aro 17 com os pneus urbanos, eles realmente não são os ideais para serem usados aqui. Eles são o propósito mais para um uso urbano. Então, a gente percebe o seguinte, que o conjunto poderia ter ficado mais off-road, mais aventureiro, mas a opção da Ford foi de colocar os pneus urbanos justamente porque se sabia que o comprador desse carro ia estar muito mais no uso dentro da cidade do que fora dela. Agora, mesmo com esses pneus de uso na cidade, eu achei que ela se agarra bem aqui na estrada de terra. Depois de descer então a Serra do Corvo Branco, a gente está em Braço do Norte, município aqui de Santa Catarina. Até agora 515 quilômetros rodados e eu consegui melhorar um pouco a média de consumo da EcoSport. Está em 9 quilômetros com litro até então. Quase todo o tanque agora está abastecido com gasolina e possivelmente agora ela não vai mais andar reduzida, não vai mais andar com a calibragem dos pneus tão baixa. Então a expectativa é que até a gente consiga melhorar um pouco esse consumo e depois, quando a gente estiver mais perto lá de Porto Alegre, mais perto da divisa do estado, a gente vê de novo como é que ela vai se comportar nesse trecho para poder comparar com o primeiro trecho em que ela consumiu mais. De volta na BR-101 então, para a última parte desse nosso percurso com a EcoSport. A gente estava naquele trecho ali de estradas estaduais aqui, Braço do Norte, Gravatal, né, famosa pelas termas do Gravatal. E agora a gente entra de novo aqui em Tubarão, onde a gente está agora, de volta na BR-101. É o momento da gente medir o consumo. A gente recalibrou os pneus, a EcoSport voltou a ter o mesmo comportamento que ela estava tendo antes, firme. E a gente percebe o seguinte, que o carro, mesmo depois de ter passado por aquele período, aquele percurso de estrada de terra, ter descido a Serra do Corvo Branco, que é um percurso mais difícil, ela volta bastante íntegra, como se a gente nem tivesse saído do asfalto, e mostra que o carro é firme e aguenta esse tipo de percurso. Pois é, eu bem que tentei, mas eu não consegui fazer a EcoSport melhorar muito no consumo não. A gente está fazendo 9,5 km por litro.
Para quem estava andando em 8, 1 km por litro é até uma vantagem, mas não é uma grande coisa. Então, o que dá pra gente dizer, né? Lógico que um carro 2.0 como esse aqui, com todo o conjunto de tração 4x4 dela, ela não vai fazer milagre no consumo. Ela vai cobrar um preço, principalmente se a gente quiser andar com ar-condicionado ligado, como a gente está agora, e se a gente quiser também andar dentro do limite aqui da 101, que é de 100 km por hora. Então, o carro é confortável, o carro é gostoso de dirigir, o carro acelera, podia acelerar um pouquinho mais, podia ter um pouquinho mais de torque, mas ok, tá bom igual. Mas ele, realmente o consumo de combustível é um pouco elevado. E agora a gente já está quase no último trecho em Santa Catarina, perto da divisa com o Rio Grande do Sul, BR-101, já passamos Araranguá. Daqui a pouco já estamos chegando em Sombrio. E aí logo em seguida a gente já está na divisa com Torres, né? E já passamos de volta aqui pro Rio Grande do Sul. O sol já está se despedindo. Vamos chegar de noite em Porto Alegre. Enfim, conseguimos chegar aos 10 km com litro com a EcoSport. Foram 757 km rodados até aqui Maquiné, pertinho de Osório, já no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Ainda temos aí uma autonomia de 550 km, mas como tem que devolver o carro com o tanque cheio, essa aqui não nos pertence. Mas o interessante é que com o pé um pouco mais de leve, o vento a favor e outras condições mais favoráveis, né, na BR-101, o trânsito fluindo mais, a gente conseguiu melhorar um pouco a média. A gente ainda tem cerca de 100 km para rodar, mas já vamos fechar o vídeo por aqui porque já dá para ter uma avaliação completa de como que a EcoSport se comporta. O ar-condicionado, estou ligando ele de volta aqui para poder resfriar um pouquinho. O ar-condicionado dessa caminhonete é bom, atende bem aquilo que precisa, resfria bem o carro, inclusive se a gente deixa o teto basculado para trocar o ar. Em tempos de coronavírus sempre é bom a gente manter essa circulação e o teto solar ajuda bastante nisso. O sistema de som é muito bom, esse carro ele tem uma qualidade ótima, excelente de áudio. Tem graves bons, tem uma boa qualidade de áudio, dá inclusive para levantar o volume sem ter nenhuma distorção. Outra coisa que me agradou nesse vídeo é a posição de dirigir. O volante fica perfeitamente alinhado com o motorista, exatamente na reta, não tem nenhuma distorção. O carro se agarra nas curvas, ele faz curvas muito bem, mesmo em se tratando de um SUV, ele é um carro muito firme. E mérito disso são essas rodas e pneus aro 17 que ele possui, pneus de perfil baixo, que para um uso no asfalto é melhor, embora na terra ele sofra um pouquinho mais. E a tração 4x4 dessa EcoSport também. Como eu já disse lá quando a gente estava na terra, ela faz tudo sozinha, a gente não precisa se preocupar nem em apertar botão. Para monitorar se a tração está na frente ou atrás, a gente vem aqui nas configurações, vai no Informações e 4WD. E aí a gente vê, ele fica com barrinhas azuis na frente ou um meio para trás, meio para frente, e é nesse painel aqui que a gente monitora o funcionamento da tração. É muito legal poder acompanhar tudo isso. Aqui do lado de fora os faróis de xenon da EcoSport iluminam muito bem, a gente consegue fazer uma viagem segura com ela. O carro, como eu disse, ele se destaca, é bem bonito, principalmente por ter essas rodas e alguns adesivos. Nessa cor preta ele não chama tanta atenção, mas a gente consegue ver quando ela é em outra cor. Mas então é isso, gente. O carro realmente ele é bom, ele atende a quem procura um carro com uma vocação um pouco mais off-road do que um SUV, simplesmente para andar na estrada. Ele é um carro confortável, ele é um carro bem acabado. A única coisa que essa EcoSport fica devendo realmente é no consumo. Ela não foi um carro econômico. Consegui fazer 10 km com litro só agora, aqui no final do percurso. Mas, em se tratando de um carro 2.0, 4x4, eu acho que a média é aceitável para o padrão dela. Vamos voltar agora e a gente fecha o vídeo por aqui. Tchau, até a próxima!